Uma pergunta bomba para a gente já começar o vídeo. Por que Satanás e o arcanjo Miguel disputaram, pelejaram pelo corpo de Moisés? Só existe um texto nas Sagradas Escrituras que fala sobre essa disputa e mesmo assim, de uma maneira extremamente difícil de se interpretar. Hoje, nós vamos investigar o texto de Judas capítulo 1, versículo 9, para que nós possamos entender, ou pelo menos tentar entender, né, por que essa disputa entre dois seres tão poderosos, Satanás e o arcanjo Miguel, aconteceu pelo corpo de um mero humano. E o pior de tudo isso, tá? Esse tipo de batalha, claro que não daqueles moldes, pode estar acontecendo ainda hoje por causa da minha e da sua vida. Esse tipo de batalha pode muito bem estar acontecendo por conta de cada um de nós. Eu sou o pastor Pedro, teólogo reformado, conselheiro bíblico, e se você gosta de estudar e aprender mais sobre a palavra de Deus, eu já quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativar o sino de notificações, porque dessa maneira você continua recebendo os nossos vídeos. Além disso, eu quero te convidar também a conhecer a nossa página no Instagram, Fluindo Reino, com underline no final. Lá eu sempre posto para vocês mapas mentais bíblicos, reflexões sobre a palavra de Deus e diversos materiais de apoio ao seu estudo bíblico. Então, se você quiser aprender ainda mais, quando esse vídeo aqui acabar, dá um pulinho na nossa página no Instagram, Fluindo Reino, com underline no final, porque eu tenho certeza que lá nós vamos ter diversos materiais que vão te edificar ainda mais na caminhada em Cristo, tá? Então, para a gente começar, nada melhor do que ler o texto em questão, né? Nós estamos falando de Judas capítulo 1, o único capítulo do livro, né, da carta, no versículo 9. Olha o que o escritor diz para nos deixar de cabelo extremamente em pé. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Olha que texto extremamente complexo. Só tem nessa passagem bíblica na Bíblia toda, gente. Não tem em lugar nenhum mais. E aí eu pergunto para aquelas pessoas que dizem que não devem estudar as Sagradas Escrituras, né? E aí? Interpreta esse texto aqui sem estudar. Se falar que vai vir revelação divina, pode ter certeza. Ou vai ser engano teológico, ou vai ser heresia, tá? Mas o que esse texto quer nos ensinar? Por que houve essa disputa entre o arcanjo Miguel e o próprio Satanás pelo corpo de Moisés? Antes de eu te explicar, né, as possíveis interpretações, eu tenho que te deixar uma advertência. Justamente pelo fato desse texto só aparecer em uma passagem bíblica em todas as Sagradas Escrituras, o que nós temos aqui são possibilidades de interpretação do texto. Não tem como cravar e afirmar, olha, foi por esse motivo X que essa batalha aconteceu. Então o que eu vou fazer é te apresentar as duas principais interpretações sobre esse texto, e mesmo assim considerando que alguma delas pode ser a certa ou que as duas podem estar erradas. Nós não sabemos, Deus não revelou. Mas são interpretações bastante coerentes e muito possíveis, tá? Então vamos lá. A primeira possibilidade de interpretação tem a ver com o pecado de Moisés. No texto de Êxodo, capítulo 2, nos versículos 11 e 12, a Bíblia nos diz que Moisés, durante o período de escravidão do povo de Israel na terra do Egito, avistou um egípcio espancando, castigando um hebreu que estava sendo submetido ali a trabalhos forçados. E naquele momento, Moisés olha para um lado, olha para o outro, vê que não tem ninguém vendo, investe, avança contra a vida do egípcio e acaba matando aquele egípcio. A Bíblia diz que Moisés enterra o corpo daquele egípcio na areia, e depois que o faraó descobre, Moisés acaba fugindo para Midian para poder não ser preso por conta daquele homicídio, né? E aí, diante dessa passagem bíblica do pecado de Moisés de Êxodo capítulo 2, algumas pessoas sugerem que Satanás contendeu com o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés justamente no sentido de querer condenar Moisés. A Bíblia nos ensina que o diabo é o acusador, é aquela pessoa que se opõe, que tenta de qualquer maneira nos arrastar para a perdição eterna. E dentro de uma possível interpretação, Satanás estaria tentando impedir que a graça de Deus viesse sobre a vida de Moisés, e por isso queria ficar com o corpo dele, no sentido de condenar Moisés. Só que, como nós bem sabemos, né, isso não aconteceu no episódio da transfiguração de Cristo. Moisés aparece diante do Senhor juntamente com Elias, mas essa é uma possível interpretação. Por causa do pecado de Moisés, Satanás tentou ficar com o corpo dele para tentar condenar Moisés. É bem simples, mas essa é uma possível interpretação dessa passagem. A segunda possível interpretação, que é aquela que eu falei com vocês, que nós podemos tirar o princípio para tentar aplicar nas nossas vidas hoje em dia, ela também é bastante interessante e, na minha opinião pessoal, ela faz mais sentido. É aquela, inclusive, que é mais defendida pelos teólogos, que reside no seguinte fato. Antes de eu te explicar, eu preciso falar com vocês quem que era Moisés, né? Moisés, como eu falei, era um israelita, ele foi criado na casa de Faraó,
tinha ali alguns privilégios por isso, mas em determinado momento, a vida de Moisés mudou completamente. Que momento foi esse? Justamente no momento em que ele matou aquele egípcio por conta de um hebreu. A Bíblia relata que depois disso, Moisés se exilou na terra de Midian, ele foi para Midian, lá ele casou com Zípora, ficou ali pastoreando por cerca de 40 anos, até que num determinado momento, o Senhor chama Moisés a partir de uma sarça ardente, e a partir daquele momento a vida de Moisés se transforma completamente. Moisés, que até então era um exilado, um fugitivo por causa de homicídio, que foi perseguido por bastante tempo pelo faraó por causa daquela execução contra um egípcio, ele deixa essa condição para trás, por meio da graça de Deus, do poder, da providência, da soberania de Deus, para se tornar um dos homens mais relevantes, mais influentes, mais importantes e mais prestigiados e respeitados na história da redenção, na história do povo de Israel e também dentro das Sagradas Escrituras. Tanto é assim que, inclusive, ainda hoje, aqueles judeus que não creem que Jesus é o Messias, atribuem a Moisés um papel de ainda maior importância do que o próprio Cristo. Outro ponto que é bastante importante, falarmos sobre a vida de Moisés, que é extremamente ligado a essa possibilidade de interpretação. Moisés, ele foi impedido pelo Senhor, por causa de um pecado, de entrar na Terra Prometida. A Bíblia nos ensina que Moisés não honrou o Senhor diante dos homens, não obedeceu ao Senhor diante dos homens, no episódio de Meribá, e por isso o Senhor falou com Moisés: Moisés, você não vai entrar na Terra Prometida. O máximo que vai acontecer é você poder contemplar com os seus olhos a Terra Prometida. Foi justamente dessa forma que aconteceu. Na iminência da entrada do povo de Israel na Terra Prometida, o Senhor falou com Moisés para subir ao Monte Nebo, onde ele então poderia ver a Terra Prometida, e depois que Moisés viu a terra, a Bíblia nos ensina que Moisés morreu, e o corpo de Moisés então nunca mais foi visto. Pela graça, pela providência, pela intervenção do Senhor, ninguém nunca mais teve acesso, teve conhecimento sobre o corpo de Moisés. Então a segunda possibilidade de interpretação dessa passagem, dessa batalha entre Satanás e o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés, consistiria na tentativa de Satanás ter acesso ao corpo de Moisés para poder revelar onde esse corpo foi sepultado para levar o povo de Israel à idolatria. Nós temos um homem extremamente relevante na Bíblia, um povo extremamente idólatra, sem acesso à localização desse corpo. Então essa segunda possibilidade de interpretação, ela passa por isso. Satanás estaria tentando ter acesso ao corpo de Moisés, revelar esse acesso ao povo de Israel, para que esse povo então tornasse aquele local de sepultamento um lugar de culto, um lugar de procissão, um lugar de adoração, já que, como eu disse, até hoje, muitas pessoas têm mais apreço por Moisés do que pelo próprio Cristo. Tem uma coisa interessante sobre isso, é que o próprio terrorista Osama Bin Laden foi submetido a algo um pouco parecido. De acordo com os relatos dos jornais na época, quando Osama Bin Laden foi caçado e morto, o exército dos Estados Unidos sumiu com o corpo dele. Desovou o corpo dele em algum lugar, parece que no mar, justamente para que as outras células terroristas do grupo dele, na época, não fizessem do local de túmulo dele um lugar de culto religioso, de procissão, de adoração. Nós temos isso hoje de maneira muito clara, por exemplo, na Igreja Católica Apostólica Romana. Hoje nós temos aí diversas procissões organizadas pelos católicos, pelos romanistas, aos locais de sepultamento daquelas pessoas que eles entendem, que eles aclamam como santos. Então, assim, a história prática nos mostra que essa é uma grande possibilidade. Por isso que, para mim, essa segunda possibilidade de interpretação, ela faz bastante sentido. Agora, no começo do vídeo, eu falei com vocês que essa possível interpretação, ela poderia também ser aplicada à minha e à sua vida hoje em dia, E agora eu vou te explicar justamente isso. Só que antes, deixa eu só passar uma informação muito importante para vocês. A nossa primeira aula do curso de Bibliologia e Interpretação da Palavra de Deus já aconteceu, foi maravilhosa. Nós recebemos, feedbacks extremamente positivos dos nossos alunos que aprenderam muito. Foi um módulo de imersão profunda na Bíblia e as matrículas ainda estão abertas, com preço promocional, valor de investimento promocional. Para você que quer aprender mais a Palavra de Deus, quer aprender a interpretar, fazer o seu devocional da maneira correta, é agora. Esse curso é para você, uma virada de chave na sua vida. É um curso com 10 módulos, onde nós vamos aprender o que é a Bíblia, por que é a Palavra de Deus, por que ela tem os livros que tem, o que é a Bíblia ser a Palavra de Deus, por que ela é inspirada, não contém erros e por aí vai. São módulos que vão te capacitar a entender e a explicar para as pessoas, principalmente aquelas que questionam que a Bíblia não é a Palavra de Deus. E um outro ponto muito importante, você vai aprender a interpretar a Bíblia e fazer seus devocionais. Tem muita gente com café com Deus Pai na mão aí, jogando tempo fora, extremamente, se tornando um idólatra. Basicamente é isso, tá? Café com Deus Pai torna as pessoas um idólatra. E muitas pessoas têm me perguntado como fazer um devocional da maneira correta. Então, nesse curso, ele vai te ajudar a fazer isso, sem sombra de dúvidas. Eu vou deixar para vocês o link na descrição do vídeo e também nos comentários da nossa comunidade. Você vai clicar nesse link se você quiser,
virar essa chave na sua vida, aprender mais sobre a Bíblia, vai ser direcionado para a nossa comunidade, onde eu, pessoalmente, vou te informar sobre tudo o que você precisa saber sobre esse curso. Gente, são 10 módulos, aulas ao vivo, comunidade exclusiva de alunos, comigo mesmo lá dentro, respondendo as dúvidas de vocês. É para quem quer conhecer mais a Bíblia, tá? O link está aqui na descrição do vídeo e nos comentários. Corre lá, porque esse valor promocional vai acabar muito em breve, tá bom? Agora vamos lá. Pastor, você falou que essa possível interpretação pode ser aplicada nas nossas vidas hoje. Para de enrolar e me fala logo. Gente, o que acontece? Deus poupou o povo de Israel de não saber o lugar de sepultamento de Moisés por conta de idolatria. Como é que isso pode ser aplicado na minha e na sua vida hoje em dia? Sabe aquelas causas que você tem orado, que você tem pedido, que você tem insistido e que Deus está retirando da sua vida e você está insistindo naquilo? Muitas vezes é a providência do Senhor te impedindo de se tornar um idólatra, de tornar alguma coisa mais importante para você do que Ele na sua vida. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vemos uma humanidade, como eu disse no vídeo, né, extremamente corrompida, extremamente idólatra, e nós vemos Deus agindo ativamente na vida do seu povo para retirar do nosso caminho aquelas coisas que poderiam muito provavelmente nos afastar da presença dele. Nós temos dentro da fé reformada o entendimento da perseverança dos santos, onde Deus age ativamente na nossa vida para nos fazer perseverar na fé, e infelizmente muitas vezes nós estamos insistindo em namoros, em trabalhos, em amizades, em comportamentos, em várias atitudes que Satanás está querendo usar aquilo para nos destruir, para nos abater, para nos fazer ficar pelo caminho, e Deus tem tirado aquilo das nossas vidas. Eu não sei te dizer se ele envia anjos, né, para tirar essas coisas da nossa vida, como ele fez nessa ocasião, onde Miguel foi buscar o corpo de Moisés, mas fato é que muitas vezes nós estamos assumindo o papel de Satanás na nossa própria vida. A gente quer ficar agarrado, não, eu não posso perder esse emprego, eu não posso perder esse namorado, essa namorada, eu não posso perder essa oportunidade, essa amizade, e Deus está tirando, e você está querendo idolatrar aquilo. Então, uma possibilidade de interpretação desse texto tem a ver com a proteção do Senhor com relação ao seu povo de um pecado que pode estar na iminência de acontecer. E é exatamente aquilo que Deus está fazendo todos os dias, na minha e na sua vida. Essa é uma possível interpretação, é uma possível também aplicação nas nossas vidas. Então o convite que fica é, examine. Tem muita coisa que Deus está tirando da sua vida e que Satanás está tentando lutar para manter ali, e muitas vezes ele pode estar usando até mesmo você para ficar abraçado ali num possível corpo de Moisés, né? O que é que tem sido o corpo de Moisés aí? O que é que você pode estar idolatrando que está te afastando do Senhor? Pensa nisso, porque às vezes você pode estar se distanciando do Senhor por conta própria, amém? Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações para continuar recebendo os nossos vídeos. Não perde tempo, o investimento no nosso curso de Bibliologia e Interpretação da Palavra de Deus está com valor promocional. Já tivemos pessoas nos procurando, pedindo para segurar o valor antigo. Não tem como, está dentro da Hotmart já, a plataforma que os cursos estão hospedados, e esse valor vai sofrer um novo ajuste muito em breve. Então se você quer aprender a fazer isso, interpretar a Bíblia, buscar, saber onde encontrar as informações da Bíblia, se inscreve no curso. Link na descrição do vídeo, também nos comentários. Eu tenho certeza, gente, vai ser uma virada de chave na sua vida, tá? Mais uma vez, muito obrigado por ficar comigo até o final desse vídeo, e se assim for da vontade do Senhor, eu te espero no próximo vídeo em nome de Jesus.